De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. O Inter perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e o Inter tem um diagnóstico feito nos bastidores sobre o momento do clube e sobre algo que tem que mudar urgentemente. É sobre isso que a gente vai falar nesse conteúdo. A gente vai tratar aqui do vestiário do Inter. Internacional que perdeu por 1-0 para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no gramado sintético. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like por aqui, porque isso vale muito aqui no canal, vale muito para que o YouTube entenda que o conteúdo vale a pena, que o canal tem relevância, e isso é importante para mim, né? Isso é importante para quem produz o conteúdo aqui, para que ele chegue para mais gente, para que essa comunidade de quem segue o canal seja ainda maior, né? Especialmente. Vamos lá falar sobre a derrota do Inter para o Atlético Mineiro, 1-0, né, o gol marcado pelo Coelho. O técnico Paulo Pesolano foi muito claro, né, o Inter demorou 3 minutos para entrar no jogo. O problema é que com 3 minutos já estava perdendo para a equipe da casa. O Inter faz uma jogada de saída de meio campo, faz um escanteio, né, consegue um escanteio e logo depois, na jogada seguinte, o primeiro ataque do Galo, o Bernabé não consegue fazer a marcação e ali o Coelho bate cruzado e faz 1-0. Qual é o diagnóstico do Inter em relação a esse gol especificamente, tá? Sim, o Bernabé teve o erro de não marcar corretamente o Coelho, né? De fechar o fundo e dar o meio da área para o atacante, que aí balançou e passou fácil, né? Mas o Inter entende, e a comissão técnica entende isso, e falou aos jogadores que faltou cobertura para o Bernabé, tá? O Inter monta um esquema hoje a partir do técnico Paulo Pesolano, tendo o Bernabé, mas sempre com reforços, com avisos para que os jogadores cubram o Bernabé. Porque esse é o ônus de ter um lateral muito ofensivo e que não tem as suas características defensivas como aquelas em que ele rende mais, né? Aquelas que chamam mais atenção nesse jogador. Então o Inter tenta compensar isso com o sistema defensivo que, na visão do Paulo Pesolano, não conseguiu encurtar a distância, cobrir o Bernabé e ofereceu também, a partir de um erro do lateral e de um erro do sistema, um gol para o Atlético Mineiro. Qual é o diagnóstico do Inter, tá? Sobre o momento. O Inter, ele entende que existe sim um pouco de peso em relação ao que foi ano passado. Não que o Inter esteja entendendo que o trabalho é igual, não que o Inter esteja entendendo que os jogadores nesse momento não entendem as ideias, absolutamente não, tá? É o momento em relação à falta de confiança, no sentido de que o gol não sai, ou o gol adversário sai muito cedo e o Inter demora para reagir. E assim, diferentemente do ano passado, isso eu ouvi no dia de hoje, diferentemente do ano passado, não é que o time sente e não corre, o time sente e não cria, o time tem sentido a ponto de não fazer gol. E aí vem mais ou menos o que foi dito pelo Bruno Tabata depois do jogo na entrevista coletiva na zona mista, em que ele disse, olha, às vezes tem que sair o gol primeiro nosso para a gente dar uma estabilizada, só que isso não tem acontecido, né? Ou o Inter sai atrás no placar, o que era uma tônica também no ano passado, ou acaba tendo muita dificuldade para fazer o seu gol, né? E aí às vezes nem sai o gol do adversário, o que é bem menos provável, porque o Inter tem tomado muitos gols nessa temporada, o que tem sido um calcanhar de Aquiles aí, o Inter já falou sobre isso abertamente. Mas o que o Inter tem como essa leitura, né? A solução para esse problema? Tem que começar a fazer gol, tá? E aí não é contratar peças, não é mudar o centroavante, porque o Alejandro foi o titular contra o Galo, o Borré vinha sendo titular antes. O que o Inter tem como hoje a solução do problema é trabalhar. Eu sei que essa não é a resposta que muitos dos torcedores que vão acompanhar esse vídeo gostariam, né? Mas é trabalhar. É, como disse o Pesolano, se tá dando 100% e eles entendem que o grupo está dando 100%, tem que dar 110%, 120%, 130%, tem que, se tá chutando 20 bolas a gol, tem que chutar 30, como disse o Pesolano também na sua entrevista coletiva. Então o diagnóstico do Inter é basicamente esse. O time precisa fazer gols, mais do que parar de tomar gols. E isso chama atenção, porque o Inter tem tomado gols em praticamente todos os jogos. Só que o Inter tem uma preocupação muito maior com a produção ofensiva não ser traduzida em gols do que necessariamente com os gols sofridos. Não que os gols sofridos não sejam importantes, tá? É sempre importante pontuar isso aqui.
mas o Inter tem mais atenção hoje ao sistema ofensivo, né? A falta de efetividade lá na frente. E aí é algo que o Inter já quer mudar para o jogo contra o Bahia. O Pesolano disse na entrevista coletiva, né, que tem que mudar logo, isso tem que mudar urgente. Foi a frase que ele disse, né? E que sim, tem que ganhar. Para não acontecer o que aconteceu ano passado, mesmo que seja cedo no Campeonato Brasileiro, como disse o Pesolano, essas são frases do treinador, o time precisa voltar a ganhar. Então, não é exatamente o cenário de 2024, de 2025, perdão, não é exatamente a mesma situação de tipo, ó, tá na zona de rebaixamento, mas o trabalho não tá acontecendo. Não é isso, tá? Os jogadores estão fechados com o treinador, os jogadores eles valorizam o técnico, eles dizem, ó, o trabalho do treinador tá nos levando até o gol, é a gente que não tá fazendo. Então os jogadores eles também de certa forma estão assumindo uma parte dessa responsabilidade. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse momento do Inter, né, esses próximos dias aí até o jogo contra o Bahia, em que o Pesolano não estará à beira do campo, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo naquela reclamação lá no último minuto, né, do jogo contra o Galo, tomou o cartão, era o terceiro dele, então não vai comandar o time à beira do gramado. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like nesse vídeo, deixa um comentário aí sobre esse momento do Inter também que eu tô lendo todo mundo. E fique ligado, né? Porque a qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu!